Nós aprendemos ao mesmo tempo, na lição de ontem, que alguém não se satisfaz com o fato de nós querermos ser cheios do Espírito, e ele procura minar a nossa vida. E esse alguém é Satanás. E nós aprendemos que a Bíblia nos alerta que Satanás ele tenta minar a nossa vida de três formas, para que o Espírito se restringe a ficar num cantinho. Ele não vai sair, porque a Bíblia diz que quando nós vamos a Jesus em arrependimento e fé, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Se alguém não tem o Espírito, não é de Jesus. Mas se eu sou de Jesus, porque fui a Ele em arrependimento e fé, eu estou selado. E o Espírito é o penhor da minha herança. Ele não sai mais da minha vida, mas ele pode ficar lá de lado. E o diabo, então, ele tenta fazer isso quando ele me leva a fazer o quê? Primeiro, desprezar o Espírito. Eu aprendo a palavra e eu penso, isso não é tão importante. Ou então eu até na hora digo que é importante, mas na prática aquilo fica de lado. Eu desprezei. O Espírito ficou entristecido porque ele veio com amor me ensinar. E eu nem pensei que aquilo era importante realmente, nem coloquei em prática na minha vida. A segunda maneira que o diabo mina a nossa vida é a de nos levar a apagar o fogo do Espírito pelo medo. Está certo. Quando eu fico com medo ou das pressões, do que os outros vão falar, do que os outros vão dizer, do que os outros vão fazer, então eu diminuo a chama do Espírito lá dentro de mim e o Espírito nem transborda mais. Ou então, quando eu vivo oprimido pelo medo daquela condenação. O diabo pega um pecado e ele fica martelando a minha vida e dizendo, olha, você não é salvo, você não pode ser uma pessoa que ande na plenitude do Senhor, porque você teve esse pecado no seu passado. E nós aprendemos que os nossos pecados são esquecidos pelo Senhor. Há um hino que diz, Ele me ama, vida me dá, Ele perdoa e esquece também. Isto é uma coisa real e absolutamente bíblica. E podemos chegar diante de Satanás com duas bandeiras, de Romanos 8. Na primeira nós dizemos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E com a segunda nós dizemos, quem os condenará? É Deus quem os justifica. E nós aprendemos que há uma terceira maneira pela qual o diabo quer minar a nossa vida. E é quando ele nos leva a entristecer o Espírito. E nós aprendemos que em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 25 até o 31, a Bíblia é muito clara com relação às coisas que entristecem o Espírito. Não é só ali. Se você continuar dentro do capítulo 5, e por toda a palavra, todas as ordens de Deus e tudo aquilo que Deus fala a respeito de pecado, mostra que a prática de qualquer daquelas coisas entristece o Espírito. Mas aquelas 9 coisas que nós vimos ontem, elas são fundamentais. E eu creio que elas englobem a ideia geral de tudo. E nós aprendemos que de 9 coisas, pelo menos 8 podem sair da boca. Por isso, irmãos, olha, vamos pedir, Senhor, tranca a minha boca. Às vezes nós achamos que precisamos falar. E se tiver todo mundo sentado e ninguém falar nada, tem alguma coisa errada, que coisa esquisita, ninguém fala. Não tem nada de errado. Porque a Bíblia diz, lá em Efésios 4, 29, que a nossa palavra deve ser para edificação e conforme a necessidade. Às vezes já tem uma palavra para edificação, mas não é necessário ser dita aquela palavra naquela hora, então não há o que dizer. Irmãos, ainda vamos estar olhando para esse aspecto da atuação do inimigo, porque é uma coisa tão séria e nós precisamos nos aperceber de uma forma muito mais clara esta realidade. E por isso nesta manhã nós ainda vamos estar lidando com a atuação do inimigo. E eu quero dizer uma coisa a você. Todas as vezes que nós aprendemos alguma coisa sobre o inimigo, logo nós vamos ter que colocar em prática o que nós aprendemos, porque ele vai agir com raiva. Sabem, se você chegar num retiro assim, e se você se levantar e ficar falando assim, olha, eu vim aqui nesse retiro porque eu quero dizer para vocês que Deus é amor, e isto é uma verdade, não estou. E que é maravilhoso andar com Jesus.
o inimigo nem vai se preocupar muito com isso. São verdades. Mas não são as verdades que mexem com ele. Mas se você chega numa reunião e diz, olha, eu quero falar como é que o inimigo age, por onde é que ele entra, pode ter certeza que aí ele vai se... Porque aí ele ficou agitado, ele foi ofendido. Eu não quero criticar ninguém ou nada propriamente, mas eu quero dizer o seguinte, uma palavra água com açúcar é uma coisa que o inimigo nem liga. Pode falar à vontade. Sabe? Há certas coisas que você pode ficar falando a vida inteira. Devemos ser bonzinhos, obedecer o papai e a mamãe. Isso aí ele não se importa que fale isso. Cuidado, professores de escola dominical, com as crianças que todo domingo ficam falando, olha, você tem que obedecer o papai e a mamãe e não falar palavrão. Isso é muito pouco diante do Evangelho. É muito pouco diante do Evangelho. Temos que ir mais longe com as nossas crianças e mostrar a elas o que é realmente a palavra. Eu não estou dizendo que essas lições não tenham utilidade, elas têm, mas elas têm que vir com todo o contexto de poder da palavra. Se for ficar, desculpe o que eu vou dizer agora, se for ficar nessa lenga-lenga de reza de 5 da tarde, da hora da Ave Maria no rádio, o diabo nem se importa. Se ele se importasse, a Ave Maria do rádio das 5 horas já tinha feito uma mudança no coração do mundo inteiro, pelo menos do Brasil inteiro. E eu nunca vi alguém ser mudado por causa daquela mensagem. É ou não é verdade? Então, irmãos, nós temos que entender que estamos numa guerra. E isso é a nossa lição de hoje. Estamos numa guerra. E na guerra, ninguém chega para o inimigo e fala, eu não vou fazer isso, porque isso aqui vai ofender o inimigo. Mas a gente pula direto com tudo em cima do inimigo. E já quer pegar lá no pescoço e acabar com ele. Não é assim? Então, na guerra espiritual contra Satanás, não podemos ficar, olha, eu vou fazer algumas coisas assim que atacam um pouquinho, mas a gente vai mantendo a coisa. Não, eu já vou com tudo. Agora, quando eu vou com tudo, o que o diabo faz? Ele volta com tudo. Ele volta com tudo. E eu tenho que estar preparado para isso. Vamos começar do começo. E nós, irmãos, eu acho que uma realidade que falta para a igreja dos nossos dias conhecer é a realidade de que este mundo não é um mundo físico simplesmente, mas existe um mundo espiritual, muito mais amplo e muito mais ativo e muito mais completo do que nós pensamos. E, irmãos, a coisa que eu acho mais incrível é que nós, os crentes, somos os que menos percebemos a realidade desse mundo espiritual. Querem ver uma coisa? Vocês já perceberam como os índios sabem que existe um mundo espiritual? Por exemplo, uma moça vai ganhar nenê numa tribo, numa aldeia. Me lembro de acontecer isso com os Nambiquara um tempo atrás, lá perto de Vilhena. E ela estava em dificuldades no parto, lá na aldeia. Os índios passaram a noite inteirinha cantando para os espíritos, pedindo ajuda para aquele parto. Aqueles índios, eles tinham noção de que há um mundo espiritual. E eles sabiam que não era só a questão de chegar lá, quem sabe, chacoalhar a moça para ajudar a nascer o nenê, ou dar um chá, ou até aplicar uma injeção. Eles sabem que por trás até daquela situação física, existem poderes espirituais. Se você for numa outra aldeia, ou até naquela mesma dos Nambiquara, você vai ver que antes deles saírem para a guerra, eles vão passar dias e dias cantando, ou noites cantando, quem sabe, para pedir aos espíritos que tragam a caça e que eles possam ser bem-sucedidos naquela caça que eles vão fazer. Irmãos, às vezes a gente olha para o índio e pensa, o que o índio sabe? Mas para a igreja o índio tem uma lição a ensinar, pelo menos uma, para a igreja dos nossos dias. Ele sabe que o nosso mundo está rodeado, esse nosso mundo material está rodeado por um mundo espiritual, envolto no mundo espiritual. Mas é interessante, a gente fala tanto mal dos políticos, eles também têm uma lição a nos ensinar. Vocês já perceberam como os políticos sabem que existe um mundo espiritual?
Eu me lembro de, em 1986, o presidente Sarney, caíram duas vezes, no mês de fevereiro e no mês de março, a sexta-feira caiu no dia 13. E nesses 2 dias, disse que ele ficou todo vestido de branco, fechado num quarto, não deliberou, não tomou nenhuma atitude, porque ele sabia que aquele dia, na maneira dele ver, tinha um significado espiritual e ele queria agradar aos espíritos, para ele ser bem sucedido no governo dele. As revistas seculares estão sempre dizendo que o presidente Sarney é uma pessoa extremamente supersticiosa. E não é só ele. Disse que o ministro Mário Henrique Simonsen tinha uma cartomante no interior de São Paulo que ele visitava sempre. E que o presidente Figueiredo tinha uma cartomante em Campinas, que ele sempre consultava. E o governador do estado de Rondônia, até há pouco tempo atrás, nem despachava do palácio do governo, porque alguém disse para ele que havia um espírito habitando lá, e ele então despachava de um outro palácio. Esses homens sabem. Eu sei, eles não sabem tudo, infelizmente, mas eles têm uma noção muito clara de que existe um mundo de espíritos à nossa volta. E eles têm medo. E por isso eles procuram agradar. De todo jeito. Irmãos, eu já vou dizer isso de antemão, nós apanhamos na nossa vida cristã, porque nós levamos essas coisas na brincadeira. Eu fui convidado para almoçar na casa de um pastor, e ele disse assim para mim: você precisa de ver a reunião do conselho de pastores. Mas olha, a gente se reúne uma vez por mês e almoça junto, mas olha, você precisa de ver, olha, numa dessas últimas reuniões, alguém contou uma piada de um pastor que estava expulsando um demônio. Irmãos, quando eu escutei aquilo, e ele ria. Desculpe-me a ausência desse pastor, mas ele era um homem que apanhou do diabo até onde não podia mais. Eu sou testemunha disso. E ele nunca nem percebeu. Não sei se hoje ele sabe, mas ele nunca nem percebeu disso. Eu me lembro que quando ele falou aquilo, eu fiquei arrepiado, eu fiquei apavorado. Eu pensei, esse homem nem vê que há um mundo espiritual e ele está brincando com isto. E sabem, irmãos, este mundo todo é dirigido por um príncipe. Vou pedir a alguém que, por favor, leia em João 14, o versículo de número 30. João 14, 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Existe alguém que é príncipe do mundo, e o que ele tem a ver com Jesus? Nada. Já pensaram nisso? Nada. Ele nem tem nada a ver com Jesus. E sabem, irmãos, a Bíblia fala mais sobre esse príncipe. Vamos lá para Apocalipse, no capítulo 12. E alguém vai ler para nós, por favor. Apocalipse 12, versículo 9 e 10. E foi precipitado o grande dragão. Olhem os nomes do diabo. Aqui há os nomes dele, né? Primeiro, grande dragão. Não é só dragão, é grande dragão. É uma coisa séria. Você imagine, o dragão é um animal grande. Você imagine um leopardo, um leão, um bicho desses, quem sabe. Grande dragão. Segunda coisa, ele também é chamado de serpente. Você já viu uma cobra? Não é nojento uma cobra? Que coisa repugnante. O diabo é assim. Que mais? Que se chama o diabo. Outro nome dele? Diabo. E outro? Satanás. Conhecemos então 4 nomes: grande dragão, serpente, diabo, Satanás. Próximo nome? Sedutor. O que é seduzir?
induzir ao erro. Sabe, seduzir é você como que hipnotizar a pessoa e você levar a pessoa a fazer aquilo que você quer. Isso é que é seduzir. É um enganador desse mundo. Você chega perto da pessoa e você vai com astúcia e você convence aquela pessoa de alguma maneira a fazer exatamente o que você quer. Ela já não é mais dona dela mesma. É aquilo que a gente vai chamar de encanto, sabe? A pessoa encantou a outra e agora ele consegue levar. Irmãos, isto é a grande tarefa do diabo agora. Ele seduz as pessoas. Ele leva as pessoas a fazerem exatamente o que ele quer, a desprezar os crentes, a desprezar, apagar e entristecer o espírito. E sabem, irmãos, esse texto ainda mais na frente vai dizer que ele é o acusador dos irmãos também. O interessante é que o diabo nos leva ao pecado e depois ele chega diante de Deus e diz: está vendo? Está vendo fulano? Ué, o senhor não falou que salvou fulano? Olha aí a vida dele. E com isso ele lança vergonha aos pés de Jesus por causa da nossa vida. Estão vendo como é que o diabo é? Usa até uma segurança mesmo. Como nós temos que estar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero pecar, porque eu não quero que a glória de Jesus seja envergonhada com acusações que o diabo faça com base naquilo que ele mesmo me levou a pecar e a fazer e a cometer. Irmãos, a Bíblia diz que ele é o sedutor do mundo. E 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz. O mundo, querem saber? O mundo todo está seduzido pelo diabo e deitou nos braços dele. O nosso hino nacional me faz pensar nisso: deitado eternamente em berço esplêndido. Só que ele está cantando as belezas da nossa terra, né? Mas a ideia, no outro sentido, é esta: a pessoa está deitada sonolentamente nos braços do diabo. Não é a pessoa só, o mundo está. E a coisa vai mais longe ainda. Vamos para Efésios no capítulo 2. Vamos para Efésios 2:2. Alguém leia para nós, por favor. Nos quais andastes. Vamos voltar, vamos ler o 1 também para a gente entender melhor o texto. Por favor, Efésios 2, 1 e 2. Pode ler, irmão, por favor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então vamos pensar que Jesus nos deu vida. Antes nós estávamos como? Olha, você pode saber, uma pessoa que não está em Jesus, aos olhos de Deus, ela é morta. Morta por quê? Porque ela está deitada em cima do quê? Do seu pecado. Ela está deitada, dormindo em cima do pecado. Continue, irmã, por favor. Nos quais andastes outrora. Então, essas pessoas, nós, né, que fomos salvos, andávamos outrora, antigamente, nos nossos pecados. Agora, isto que é a próxima coisa que eu quero. Segundo o curso deste. Obedecendo de acordo com o quê? Ou seja, este mundo tem um caminho, tem um curso. Tá? Ele tem um curso. E esse mundo jaz onde? No maligno. Logicamente, o curso desse mundo é segundo quem? Olha, leia logo em seguida, minha irmã. Continue, por favor. Quem é o príncipe da potestade do ar? Eu me lembro de ver uma mulher possessa numa rua no interior da Bahia. E ela era uma senhora de idade já, e ela pulava como uma criança pequena e batia os braços assim e dizia assim: eu sou dos ares, eu ando nos ares. Até arrepia uma coisa dessas. Ela testemunhava que estava completamente possessa pelo diabo. O diabo é o príncipe da potestade do ar. E o que ele fez? Ele está nos ares comandando o quê? O mundo espiritual. Certo? E através disso, ele tem todo o curso deste mundo, os padrões deste mundo, nas suas mãos, sob seu controle. E por isso, meus irmãos, nós temos que aprender a discernir a mão do diabo e a
resistir ao curso deste mundo. Quando eu prego contra a televisão, eu não estou falando só por uma questão. A gente vai ser diferente, ninguém mais vai ver televisão. Ou então, nós agora vamos ser um grupinho de santinhos. Não é isso. A televisão, irmãos, como outras coisas, já vou citar, ela é um canal através do qual o diabo seduz o mundo. Dá para entender? O diabo tem, por exemplo, o adultério como um padrão para entristecer o espírito na vida do crente e continuar dominando e fazendo dormir aquele que não é crente. Ele pega a televisão e ele coloca o adultério como um padrão. É ou não é verdade? Ele coloca a mentira como um padrão. Ele coloca a desonestidade como um padrão. E você olha, quantas vezes numa novela, por exemplo, a gente torce pela amante contra a mulher verdadeira. Porque a amante é aquela que entende o homem, né, o galã da novela. É aquela, mas por quê? Coitado, ele casou errado, né? Vamos torcer para morrer, para matar a mulher, ele fica com a amante. Irmãos, o diabo é tão sutil, que ele transforma uma prostituta, como a viúva porcina, na grande heroína de todas as moças do nosso país. Na época que a viúva porcina estava na televisão, você chegava na igreja, todo mundo usava um cabelão desse tamanho, com a fita desse tamanho na cabeça, para imitar a viúva porcina. O diabo é tão sutil, que ele pega uma outra prostituta como a Xuxa, e coloca como padrão para as nossas menininhas, para que elas já cresçam sabendo que é tudo natural. O diabo é tão sutil que ele pega um Clodovil para ir lá e dizer sou mesmo, e daí? E para dizer para sua esposa como é que ela deve se vestir. E todo mundo pensa, tá na moda, e o Clô falou que o bonito agora é andar desse jeito. E todo mundo vai atrás. O diabo é tão sutil que ele diz assim, olha, o crente não vai no carnaval. Ótimo. Então eu levo o carnaval para dentro da casa dele. Eu pego a Rede Bandeirantes e eu passo todos os bailes de carnaval para ele assistir. E ele, como ele é crente, ele vai usar uma desculpa. Não é só para saber em que mundo eu estou vivendo. E ele vai assistir o filme. A transmissão de todos os desfiles de escola de samba e depois dos bailes, inclusive do gala gay. O diabo é tão sutil que ele coloca um rádio dentro do seu carro e você vai ouvindo, desculpem, as músicas. E ele vai passando para a sua mente o curso deste mundo. Irmãos, é até de arrepiar quando você liga a televisão e eles dizem assim, está no ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? O diabo é tão sutil que no domingo ele edita o jornal mais grosso, mais cheio de coisas. E a gente, naquele dia que deveria estar adorando ao Senhor, passa 2, 3, 4 horas lendo e procurando na lista de classificados as coisas que a gente quer comprar e sabendo das últimas novidades. E é no domingo, na hora da escola dominical, que ele põe o Ayrton Senna para correr. É no domingo, na hora do culto, que vai sair a decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, ou então até da Copa do Mundo. E o diabo zomba tanto que a gente é capaz de deixar de estar na comunhão com o Senhor, ou por qualquer coisa, ou até mudar a hora da reunião na igreja, porque a gente não pode perder aquilo. Irmãos, não é uma questão de fanatismo, entendam bem. É uma questão de ver claramente o que a Bíblia diz. O diabo reina sobre a moda, o diabo reina sobre as comunicações, o diabo reina sobre a ciência deste mundo. Não tenham dúvidas disto. Irmãos, o diabo, ele controla a política do mundo, não é do nosso país, é do mundo.
Ele controla porque Ele é o príncipe deste mundo. E o mundo jaz no maligno. Ele controla a política de marketing deste mundo. Ele controla o capitalismo tanto quanto ele controla o comunismo. Não há diferença. São simplesmente dois ardis dele, mas não há diferença. Nenhum é melhor do que o outro nesse sentido. É tudo a mesma coisa. E nós, meus irmãos, temos que perceber isto. Você lembre bem do que nós vemos em João 14:30. Jesus disse, Ele é o príncipe desse mundo e Ele nada tem. Se eu sou de Jesus, de uma vez por todas, meus irmãos, tem que estar estabelecida a diferença. Jesus disse com toda a clareza, não se pode servir a dois senhores. E sabe, irmãos, eu volto para a questão do desprezar, que nós estudamos ontem à noite. O problema é que a gente ouve, e na hora que a gente ouve, a gente fala, não, está certo. Só que a gente volta para casa, e a gente volta para a televisão, e a gente volta para todas as escravidões que a gente tinha antes. E a gente continua no curso deste mundo. E o que a gente faz? Desprezou o Espírito. Pronto. Ficou ineficaz. Irmãos, Jesus não veio buscar pessoas que acham bonito o que Ele falou. Jesus veio buscar pessoas que querem segui-lo. E Jesus nunca teve nada em comum com este mundo. Nunca. Em nada. Em nada. Como eu já disse, irmãos, Satanás ele não está sozinho. Vamos lá para Efésios no capítulo 6, e alguém vai ler o versículo 12, por favor. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A Bíblia aqui está falando que nós temos uma luta. Luta física, sangue e carne, vamos dar um murro um no outro? Não. A Bíblia diz, olha, nós temos uma luta contra quem? Principados, potestades, dominadores do quê? Deste mundo tenebroso e mais, contra forças espirituais do mal que estão onde? Nos ares. Ele é o príncipe da potestade do ar. Satanás é o príncipe, mas ele tem legiões debaixo do seu domínio. Lembram-se que quando houve um homem possesso em Gadara, foi expulsa uma legião de demônios daquele homem. E a Bíblia diz que aquela legião tomou quantos porcos? 2.000. 2.000. Irmãos, não é uma questão de, olha, eu quero ser mais espiritual, por isso eu vou abraçar esta realidade. É uma questão de vida ou morte. Irmãos, não é uma questão de, olha, eu quero ser mais espiritual, por isso eu vou abraçar esta realidade. É uma questão de vida ou morte. Vida ou morte. E agora? Qual deve ser a minha atitude diante disto? Eu vou dizer que há, basicamente, 3 atitudes que eu tenho que tomar diante do inimigo. A primeira dessas atitudes, e muito séria, eu tenho que rejeitar. O mundo, rejeitar o mundo e o senhorio do diabo.
E sabem, irmãos, eu tenho que ir incondicionalmente e dizer: eu rejeito este mundo. E eu rejeito o curso, ou melhor, não só o curso, mas o domínio do diabo sobre a minha vida. Eu rejeito isto. É uma coisa que eu não aceito. Primeira coisa. Segunda coisa. Eu tenho que tomar posse da vitória da cruz. Você sabe o valor da cruz? Você já conhece o valor da cruz? Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 12. Alguém leia para nós o versículo 11, por favor. Apocalipse 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Olha que coisa linda. A vitória por causa do quê? Sangue da cruz. Meus irmãos, nunca iríamos vencer o inimigo e essas potestades e poderes e dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal se não fosse pelo sangue de Jesus. Nunca! Não haveria a menor possibilidade de vitória. Sabem por quê? Porque quando Eva pecou e com ela toda a raça humana, Eva se colocou debaixo do senhorio do diabo. E o diabo é mais poderoso do que nós. Nunca teríamos vitória. Mas há uma vitória pelo sangue da cruz. E é interessante, vamos lá para Colossenses no capítulo 2. Incrível, irmãos. Vamos para Colossenses capítulo 2. Vamos ver versículos 14 e 15. Alguém leia, por favor. Colossenses 2, versículos 14 e 15. Tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Primeira coisa, havia uma lista de pecados. Eram as nossas dívidas que tínhamos diante do Pai. O que Jesus fez com aquela lista? Cancelou. Como que ele cancelou? Quando aquele cravo foi passado pelo seu braço, o que foi junto? O escrito de dívida, a lista das minhas dívidas. Por isso eu posso chegar diante do diabo e dizer: eu já estou justificado e não há condenação. Não há condenação. Eu sou vitorioso pela cruz. Mas há uma coisa que vem junto, pastor, por favor, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha, esse versículo, mas como eu gosto dele. Sabe o que esse versículo quer dizer? Que quando Jesus foi pregado lá na cruz, ele pegou todas as potestades e os principados, ou seja, todas as castas e legiões de demônio, e desprezou. E disse para eles: vocês estão vendo? Durante séculos vocês tentaram tudo, mas o meu sangue despoja vocês do poder que vocês têm. E eu desprezo vocês. A ideia de despojar é a ideia de deixar nu. Os principados e as potestades ficaram envergonhados quando viram Jesus na cruz. Totalmente sem poder. Totalmente sem poder. E agora, eu tenho que tomar a atitude de tomar posse dessa vitória. Eu vivo ainda no mundo que jaz no maligno. Eu vivo ainda no mundo que miseravelmente está seduzido pelo maligno. Mas eu venci. Jesus disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores agora, por aquele que nos amou.
mais do que vencedores. E por isso é que, tomando posse dessa vitória, nós podemos chegar para o diabo e dizer: eu rejeito o teu senhorio sobre mim. E até eu quero falar uma coisa com você agora. Existe alguma área da sua vida em que Satanás tem tido autoridade? Vamos dizer que a gente chama, até amenizando as coisas, a gente chama aquilo de a minha área fraca. A minha área fraca, na verdade, é a área forte do diabo. E é aquela fortaleza que o diabo conquistou, e ele está ali entrincheirado, e em volta, quem sabe ele já perdeu, mas ele vai até o último ali, naquela área. Você tem que tomar posse da vitória da cruz e ir lá e dizer: Satanás, eu rejeito o seu domínio sobre a minha língua. Eu rejeito o seu domínio sobre a minha vida financeira incorreta. Eu rejeito o seu domínio sobre a minha tendência para a impureza. Eu rejeito o teu domínio sobre os ciúmes que há no meu coração. Eu rejeito o teu domínio sobre a tendência para irar-me com as coisas. Isso é uma fortaleza que tu tens, mas eu neste momento tomo posse da vitória da cruz e eu rejeito em nome de Jesus a isto. E pelo sangue do Cordeiro. Há uma segunda pergunta que eu quero fazer para você. Você já renunciou à herança satânica que você traz dos seus antepassados? Você pode ter tido uma avó que benzia, uma mãe que era idólatra ou que é idólatra. Portas no seu passado que foram abertas para o inimigo através dos seus antepassados. Você já foi e disse: eu rejeito a toda a herança do meu passado. Irmãos, temos que acabar com esse negócio de aquele nome de família. Sabe, eu rejeito ao poder que o diabo teve. Irmãos, o diabo, ele entra, quando alguém abre uma porta numa família, ele entra por aquela porta e ele vai passando aquilo de uma geração para outra. Uma tendência para o homossexualismo, uma tendência para a prostituição, uma tendência para roubo. Sabem, a ciência vai dizer: olha, não é, o problema dele é cleptomania, ele tem mania de roubar. Mas isto é a tendência satânica que há ali. E temos que renunciar. Há uma terceira coisa, irmãos, uma terceira atitude que precisamos tomar. Rejeitar o mundo e o senhorio do diabo, tomar posse da vitória da cruz. E vamos para a terceira. Alguém vai ler para nós, por favor? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A próxima atitude para com o diabo: eu devo resistir. Vamos observar bem. Aqui, eu tomei posse da vitória e rejeitei ao senhorio, ao direito que o diabo teve e conquistou de mandar em mim. Eu agora já acertei a minha vida com Deus. Eu renunciei à minha herança de pecado. Eu renunciei às coisas que eu tinha e que eram, de alguma forma, uma porta para o diabo entrar. E estou livre disso. Cheio do Espírito. E agora vou viver. Irmãos, o diabo não vai desistir. O diabo é sagaz. E ele luta aqui, quando ele perde aqui, ele vem para esse lado. E aqui ele vai tentar achar o jeito. E é por isso que a Bíblia diz que eu agora tenho que resistir. O que é resistir? É você se colocar contra uma coisa com força. Sabe? É, por exemplo, eu me colocar aqui nessa porta e
Apareceram aqui umas 30 ou 40 pessoas querendo entrar e eu ficar aqui. E vocês não vão entrar e eu não saio daqui. E eles vão fazer toda a força para empurrar o meu corpo, para me derrubar daqui. E eu estou aqui firme, posto no meu lugar. Não vão entrar, eu estou resistindo. Eu me coloquei no caminho, eu bloqueei o caminho. Não tem como entrar. E isto é a nossa luta diária. Eu agora me ponho firme. E eu não vou deixar entrar. Vocês estão entendendo agora o que é que Jesus quis dizer com vigiai para não entrardes em tentação e orai? Eu tenho que estar o dia todo observando. Eu estou em guerra. Na guerra sempre tem um atalaia, não tem? Um radar. Está sempre perscrutando para saber de onde é que vem o ataque. E eu tenho que dizer, Espírito, dá-me uma atitude de estar sempre apercebido. Irmãos, olha, é triste, eu não sei quantas vezes na minha vida, porque eu não estava vigiando. Eu não estava pronto para resistir. Porque o diabo, ele sempre assalta de surpresa. Onde você não espera, é ali que ele vem. Onde ele sabe que eu estou pronto, se eu estou olhando para cá firme, pode saber que ele vai atacar por aqui, lógico. E por isso é que eu tenho que estar constantemente vigiando. Isso é resistir. É eu me colocar na posição de não, eu estou vigiando. E seja de onde vier, eu estou pronto para ficar firme no meu lugar. Como é que a gente resiste ao diabo? E aqui vamos terminar a nossa meditação de agora. Há 3 maneiras. Primeiro, o que diz Tiago 4,7? Resistir ao diabo. Como? Sujeitar-vos, portanto, a Deus. Então, eu vou me sujeitar a Deus. Vamos colocar isto de uma maneira mais prática? Eu vou obedecer todo e qualquer mandamento de Deus em o Novo Testamento. Eu estou dizendo bem no Novo Testamento porque senão você vai olhar aquelas leis cerimoniais do Velho Testamento e vai se confundir pensando que ainda vai precisar matar um cordeiro ou coisa assim, né? Então vamos olhar o Novo Testamento. Como é que eu vou resistir ao diabo? Para eu resistir ao diabo, eu tenho que me colocar debaixo de um poder que seja maior do que ele. E de quem é esse poder? Do Senhor. Então eu vou e me coloco debaixo do poder do Senhor. Como? Tendo uma atitude de obediência. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. De repente, você está lá no meio do dia trabalhando, né, ocupado e tudo, chega uma pessoa e interrompe o seu trabalho. E você pensa, mas agora, esse indivíduo não tinha outra hora para aparecer? E aí você começa no seu coração a murmurar. Quem é que ganhou o terreno? Porque, qual era? Vocês estão vendo como é que ele entra? Qual era? Eu ia falar, mas é claro. Qual era a minha atitude naquela hora? Senhor, eu te dou graças. Eu nem sei por que eu estou sendo interrompido num dia de tanta atividade. Mas eu te dou graças, Senhor. E eu quero ter uma atitude de bênção para esta pessoa. Coitado, o diabo tem que sair correndo daquilo. Mas o problema é que nós sempre caímos, ou quase sempre, 99% das vezes, no joguinho que ele faz. Ele vem, ataca de uma forma sutil, e a gente cai. Não resiste. Fila de banco. Chegou lá no banco. Mas essa fila? Não é possível uma coisa dessa. E aí a gente já fica. E reclama para o companheiro da frente da fila, por de trás, por da fila do lado, por da outra. E chega lá no caixa, a gente já está bravo. O diabo fez. Irmãos, como nós temos que ter esta visão. Há um mundo espiritual. E por isso agora,
se eu já tenho essa parte, agora eu vou tomar posse da cruz outra vez para resistir, vou dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu vou obedecer. Traz à minha mente o que é que eu tenho que obedecer. E eu vou obedecer. Segunda maneira de resistirmos. Vamos lá para Efésios 6, versículos 13 a 18. Alguém leia, por favor. Efésios 6, de 13 a 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha, o texto está falando sobre quê? Sobre quê? Resistir. Né? Então, para eu resistir, o que eu tenho que fazer? Então a segunda coisa. Tomar a armadura. Agora, essa armadura, ela é descrita aí nesse texto da palavra de Deus. Vamos ler a descrição. Pastor, continue, por favor. Para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois firmes, cingindo-vos com a verdade. Qual é a primeira peça da armadura? Verdade. Irmãos, vocês já perceberam quantas vezes nós falamos em verdade desde que nós começamos essa reunião, esses dias? Estão vendo como a verdade é uma coisa fundamental? Outra vez, quando é que eu resisto ao diabo? Quando eu ando na verdade. Em todo sentido, falando, vivendo e agindo na verdade. Somos da verdade, irmãos. Não nos esqueçamos disso. E eu estou resistindo ao diabo aqui. Ele veio com uma sutileza, eu tomo posse da cruz. Jesus, tu és a verdade. O teu Espírito é o Espírito da verdade. Eu vou andar na verdade. Segunda coisa. Vestindo-vos da couraça da justiça. A segunda é a justiça. Qual é a minha justiça, hein? A cruz de Jesus. Todo dia eu tenho que voltar para lá. Não é a justiça deste mundo, mas eu volto para a cruz. E até quando eu tenho que julgar alguma coisa, eu preciso julgar à luz do quê? Da cruz. Da cruz. Terceira coisa. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho. Como é que eu resisto ao diabo? Quando eu ando na paz do Evangelho. A paz que me é trazida pelo arrependimento e pela fé. O diabo tem pavor de arrependimento e de fé. Porque ele sabe que isso traz paz ao coração. Quarta coisa. Embraçando sempre o escudo da fé. Fé. A Bíblia diz que a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé honra a Deus. Uma atitude de fé honra a Deus. E olha, meus irmãos, se é uma coisa que o diabo procura fazer, quer dizer que você não creia. E ele vai usar o seu raciocínio. Lembra daquilo que nós estudamos ontem naquele texto com Abraão, né? Olha, não, mas isso aí não é uma coisa que não cabe na cabeça. Como é que você vai fazer isso? Mas a fé diz, Deus disse, e eu vou obedecer. Eu creio. E o diabo, ele vai... É uma área onde ele está sempre mexendo, né? Ele vai fazer de tudo para tirar você da fé. E o que você tem que fazer? Eu creio. Eu decidi crer. Senhor, eu me coloco debaixo da tua autoridade, Senhor, e eu creio. E eu fico firme crendo. E todo mundo fala, fulano é louco. Fulano é louco. Aquilo ali é louco. Mas eu continuo... É fanático. Mas eu continuo crendo. Próxima coisa, pastor, por favor. Tomai também o capacete da salvação. Irmãos, será que nós nos alegramos na nossa salvação? Ela é a nossa vitória. Próxima coisa. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra. Como foi que Jesus combateu Satanás? Como está escrito. E quando ele vier tentar você, para demover você de resistir, toque a espada, fale versículos para ele. E não fale em voz alta. Fale em voz alta. Cante louvores, especialmente os que são de versículos.
Ainda outro, pastor, tem mais uma coisinha na nossa armadura aqui. Com toda oração. Qual é a próxima coisa? Oração. Oh, irmãos. Como a gente resiste orando. Como a gente resiste orando. Irmãos, na nossa luta contra o pecado, só pode ser assim. Temos esta primeira parte que um dia temos que assumir. E depois vamos viver resistindo. Como? Sujeitando-nos a Deus. Tomando a armadura. E a terceira coisa que vem agora, 1 Pedro 5, versículos 9 e 10. 1 Pedro 5, versículos 9 e 10. Resistirem firmes na fé, certos de que são... A respeito de que está falando esse texto? Resistir. Certo? Resistir o diabo. E o que diz? Resistir-lhe? Firmes na fé. Continue, por favor. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A terceira maneira de resistir é aquilo que nós vamos chamar de permanecer. Irmãos, e esse texto ele fala sobre isto. Satanás, ele não desiste facilmente. E você vai ter essa experiência. Você vai rejeitar o senhorio dele na sua vida, naquela área que você sabe. Mas ele, por um tempo, ele vai continuar atacando aquela área. Ele já está derrotado? Já. Você não tomou posse da vitória da cruz? Não há como. Ele já está derrotado. Como ele é o pai da mentira, ele vai continuar tentando ali para fazer de conta que ele não foi derrotado. E o que você tem que fazer, então? Você tem que permanecer. Você já está derrotado. Eu não vou perder tempo mais com este assunto. Você já está derrotado. Esta área já foi vencida. E o texto diz assim que nós temos que permanecer sabendo o quê? Que os nossos irmãos passam pelas mesmas crises. Às vezes a gente pensa, não sou só eu. Parece que sou só eu, não parece? Mas a Bíblia diz, olha, em todo o mundo, os seus irmãos estão sofrendo as mesmas coisas, os mesmos ataques. Resista ao inimigo. Fique firme. E a Bíblia diz, no versículo 10, depois de ter sofrido um pouco, então vem a vitória. Saiba permanecer. Sujeite-se a Deus. Tome posse da armadura e fique firme. O diabo vem com ventos fortes, mas fique firme. E ele vai tentar dizer, não, essa área é minha. E você diga, já foi entregue. Na vitória da cruz, ela foi entregue ao Senhor. Eu já sou vencedor em Jesus. Você já está derrotado. E ele vai tentar falar outra vez e outra vez. Fique firme. Nós vamos terminar. Eu tinha uma coisinha que eu me esqueci de dizer antes. E eu quero dizer porque ela é muito importante. Vamos nos lembrar, meus irmãos, que o diabo ele está agindo neste mundo. E ele tem um meio sutil de agir. E esse meio é de ele usar pessoas. E sabem o que é que o diabo faz quando ele usa uma pessoa? Ele coloca a gente contra a outra pessoa. E daí vem iras, discórdias, dissensões, facções, ciúmes e etc. Quando eu percebo, por isso é que eu tenho que me aperceber, que alguém está agindo contra mim, de alguma forma, eu preciso consultar, Senhor, isso não é a mão do inimigo que está lá atrás. E em vez de eu ficar com raiva da pessoa, o que eu vou fazer? Resistir a quem? Eu não vou precisar pular e falar assim para a pessoa, olha, você está sendo usado pelo diabo. Mas eu vou tomar a armadura e essa peça aqui vai fazer um efeito incrível. Senhor, olha, eu estou vendo. O senhor está vendo fulano ou fulana? Senhor, eu resisto à obra que o inimigo está fazendo através dele.
Senhor, eu tomo posse da vitória da cruz. Eu não quero ficar com raiva dele, porque ele está sendo simplesmente um vaso na mão do inimigo. Mas, Senhor, eu resisto à obra do inimigo. Quanta briga em família nem começaria se nós tivéssemos, ou quanta briga em família nem irá começar a partir do momento em que temos esta visão. Eu percebo que o inimigo de alguma forma entrou. Aquela pessoa da minha família, quem sabe descuidou e uma porta se abriu. E agora eu vou brigar, e gritaria e tudo, para entristecer o espírito? Não. Mas eu vou resistir. Resistir com a verdade. Muitas vezes eu tenho que entrar com a verdade. Resistir com a justiça. Vamos aplicar a justiça da cruz. Resistir com a palavra. Resistir com fé. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. E eu resisto ao desânimo que o diabo está pondo dentro de casa através da minha esposa, ou através do meu marido, ou através do meu filho. Eu resisto a esse espírito de murmuração que existe aqui dentro de casa, Senhor. Ele vem do inferno. E eu resisto a isso. Irmãos, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Estamos num mundo espiritual. Há um príncipe, há potestades e poderes, há um curso. Vamos correr para a cruz, tomar posse. Eu quero convidar você nesse intervalo de agora a sair para orar e rejeite o senhorio de Jesus em qualquer área da sua vida. Desculpe, o senhorio do diabo, perdão, em qualquer área da sua vida, e diga assim: Senhor Jesus, eu me submeto ao teu senhorio. Rejeite e renuncie àquela herança que você tem, que veio lá de trás, alguma porta que entrou. Diga: Senhor, se isto é uma tendência da minha família, eu renuncio, porque isto é uma tendência que veio do inferno. Coloque-se debaixo do senhorio do Senhor e diga: Senhor, daqui para frente eu vou resistir. E hoje ainda você vai ser colocado à prova, eu vou ser colocado à prova. Vamos dizer: Senhor, faze-me vigiar.